E justamente tem a questão dos estados, né, que estão defendendo um aumento também de tributos sobre as petroleiras agora, né? Essa proposta foi apresentada ontem, justamente pelos senadores, ali como uma alternativa ao projeto aprovado na semana passada dos deputados para retirar até 62 bilhões dos cofres estaduais, numa justificativa ali do presidente Jair Bolsonaro, os cofres estarem cheios, né, colocando então esse teto. E agora então, rebatendo a isso, os estados defendem o aumento de tributos sobre petroleiras e um fundo então para equilíbrio no preço do combustível em troca desse teto do ICMS para eles tentarem equilibrar essa perda. Qual que é a sua opinião em relação a isso, né? O presidente Jair Bolsonaro vem rebatendo de que os cofres estão cheios por conta dos repasses da pandemia, os estados e municípios estão reclamando que vão perder a arrecadação. Agora eles vêm com essa proposta sobre tributos sobre petroleiras e um fundo de equilíbrio aí no preço. Veja, um dos grandes mitos que se tem em relação à política tributária é achar que política tributária é uma coisa técnica, matemática. Não é. Política tributária é uma questão de política mesmo, daquela que você defende interesses de um lado, e sempre quando você defende interesses do lado, é a tese do cobertor. O cobertor é curto. O que os governadores tentam fazer é um jogo de soma zero. Isso é, eu perco no ICMS, mas ganho de outra forma com uma compensação da União, quando a União vai arrecadar mais através do SLL e repartir para os entes federados, quando a perda do ICMS resultar em mais de 5%. Isso é a tentativa de fazer um jogo de soma zero, que dificilmente vai funcionar, porque o outro lado do cobertor é o governo central, é o governo da União, que não vai querer bancar, entre aspas, essa diminuição arrecadatória dos Estados-membros. Então, é essa briga que está acontecendo que hoje está movimentando o Congresso Nacional. Lembro a vocês que ontem o senador Pacheco, presidente do Senado Federal, tentou, de certa forma, avançar com a PEC 110, que é aquela que corre no Senado. A PEC 110, só para relembrar, é uma que reformula todo o sistema tributário nacional e é a PEC que os governadores querem. Mas não é a PEC que Paulo Guedes quer. E nesse confronto foi deixada de lado, não teve quórum para começar a reunião na CCJ do Senado, e com essa falta de quórum, jornalistas leram como uma perda de Rodrigo Pacheco, isso é, ele perdeu neste jogo, porém, por trás disso está esta ainda tensão entre perda de arrecadação de ICMS de um lado e, de outro lado, a União Federal, que não recua na sua arrecadação sobre os combustíveis e tenta jogar para os governos estaduais pagar essa conta. É isso que está em jogo hoje e é isso que o parlamento tenta dar resposta, desesperadamente. E se você me permite falar sobre isso, lendo politicamente a questão, aliás, o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, age como se fosse primeiro-ministro. Ontem ele disse que ia chamar Paulo Guedes para dar explicações, como se chefe do Executive Branch fosse. E dessa maneira, o que demonstra, a leitura política nos demonstra de que o Palácio do Planalto está mais assim, de olhos fechados para o que está acontecendo, não querendo se meter muito. Por quê? Porque isso demanda escolhas políticas, como nós falamos. E demandando escolhas políticas, desagradar alguém, você vai ter que desagradar. E esse é o ponto hoje central nas discussões sobre preço dos combustíveis no Congresso Nacional. E lembro a todos também que preço dos combustíveis é uma questão ao redor do mundo. Nós estamos aqui com o professor Dumas, né? E ele é mestre em explicar que hoje o problema dos combustíveis é um problema mundial. E nós estamos aqui na tentativa de resolver esse problema de todas as maneiras. Por quê? Porque temos um presidente candidato à reeleição que precisa dar resposta a essa questão. 100% da Câmara dos Deputados vai ser trocada, portanto, os deputados também precisam dar resposta a essa questão, e 1/3 do Senado Federal, isso é, 1/3 do Senado também precisa correr para dar respostas. Qual é o problema real? Ninguém tem uma resposta, ninguém tem a equação. Isso não é feito por algoritmo, isso é feito por discussões pesadas. Por que discussões pesadas? Porque, ao fim e ao cabo,
revelam que alguém vai perder dinheiro nessa história toda, e ninguém quer perder dinheiro, e, portanto, a briga e as tensões no Congresso continuam a todo vapor, em alta temperatura. E falo aos investidores, não se assustem se hoje, amanhã ou depois vocês ouvirem falar de mais uma dezena de projetos que trabalham sobre a questão da diminuição do preço dos combustíveis. A caixinha de surpresas do Congresso está lotada de medidas. O problema real é outro. Quais aquelas que vão avançar? E sobre isso, nosso call é que vão avançar todas aquelas que têm maior consenso. E as que têm maior consenso são especialmente essas ligadas ao ICMS.